Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogéria Vieira e vamos para mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos preparatório para o Enem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a sociologia brasileira. Mas antes da gente iniciar, já vai aí se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, comente, curta e compartilhe nossas aulas para que mais pessoas possam alcançá-las, né? Possam chegar aí para outras pessoas e elas possam também acompanhar e aprender com a gente. Então vamos nessa. E aí, falando sobre a sociologia brasileira, a gente vai ter algumas vertentes norteadoras, né, sobre essa sociologia. E uma delas são as características. Então a gente vai falar um pouco sobre as características da sociologia no Brasil, falando aí um pouco do contexto histórico. E com isso a gente vai, né, caminhar aí sobre a história, o que seria essa sociologia no Brasil, como é que ela se comporta, como é que ela se apresenta. Tá bom? Bom, e aí a gente vai ter essa sociologia no Brasil caracterizada aí a partir do século XX, né? Onde a gente vai ter aí a América Latina como um todo conectada, né? Ligada à sociologia marxista. Então veja que a gente vai falar um pouco, né? Em relação ao que é a sociologia e as suas diretrizes durante esse período aí histórico. E aí nesse contexto a gente vai ter as relações identificadas por Marx, né? Marx que a gente vai ter aí a questão das relações trabalhistas marcadas pelas desigualdades. Então, a gente vai ter uma análise marxista aí em termos de contextos e debates sociológicos, tanto no Brasil como na América Latina, tá bom? Aí, a partir do século XX. E aí, claro que a gente vai ter algumas intensificações. Uma delas vai partir aí da fundação da Universidade de São Paulo, né, em 1934, onde a gente vai ter a criação do curso de Ciências Sociais, ligado à sociologia brasileira, e aí a gente vai ter aí outras influências ocorrendo no nosso país. Aí a gente vai ter aí um debate docente a partir da influência dos pensadores franceses. Então a gente vai ter aí algumas mudanças a partir da implementação da sociologia na Universidade de São Paulo, tá? E aí a gente vai ter aí os sociólogos brasileiros com foco aí para a formação do Brasil, né? A gente vai ter esse debate da formação do Brasil com os conflitos que existem no nosso país, né? Que existiam na época e alguns até hoje existem, claro. A questão de raça, a classe social, que é justamente o debate sociológico que a gente vai encontrar até a atualidade. Então a gente vai ter aí esses desafios sendo colocados e no contexto histórico, né, característicos da sociologia no nosso país, a gente vai ter aí esse debate em evidência a partir da implantação do curso, né, de sociologia no nosso país, a nível de graduação. Pois bem, e aí a gente vai ter aí uma primeira geração de pensadores sociológicos brasileiros, né? Até então a gente ainda estava nessa implementação, né? E aí com novas formações aí no contexto do Brasil, entre 1920 e 1930, a gente vai ter no debate, né, dos pensamentos, fortemente falando na questão da sociologia brasileira, voltados para a questão da formação do Brasil, né, como é que se deu essa formação brasileira, a questão da economia, de exploração, né, até porque a gente está falando da questão do Brasil colônia, e aí nesse contexto a gente vai ter toda uma questão de exploração, né, principalmente aí em termos da nossa natureza, a questão do período da escravidão, que é muito forte também no debate nesse período, e a questão da abolição e como é que, né, surgiu aí depois a questão desses desdobramentos para a busca da abolição da escravidão no Brasil. Então, esses são os debates mais fortes, né, que ocorreram nesse período. E aí, a partir de 1950 a 1960, a gente vai ter a questão do trabalho no campo, né, e nas indústrias, até porque a gente vai ter aí um avanço, né, a partir desses debates, a gente vai ter a questão como é que se dá o trabalho no campo, né, o Brasil é um país muito rural até hoje, claro que num contexto mais diferenciado, não se compara com esse período, mas nesse período a gente vai ter a questão bem forte do trabalho no campo, assim como a questão da indústria, né? Da migração, inclusive, da sociedade, aí partindo da questão da indústria. E com isso a gente vai ter as relações das desigualdades bem evidentes, né? E presentes, claro, no debate sociológico, e não só, mas também a exploração
das relações trabalhistas. Então, a gente vai ter todo um contexto aí sendo debatido, como é que se dá essas relações de poder dentro do contexto sociológico, do contexto da sociedade, do campo e da indústria, e como é que se dá essas relações em termos de trabalho, certo? Além disso, também a gente vai ter aí fortemente sendo colocada a questão da dependência econômica do mercado externo. Por quê? Porque a gente vai ter aí a necessidade, né, de adquirir produtos de outros países. A gente sabe que até hoje a gente ainda tem essa necessidade, né? E aí esse debate ele vem ao longo do tempo sendo implementado e, claro, que atinge principalmente a sociedade como um todo. A questão da reforma agrária também no Brasil, que até hoje também é um debate importante no cenário sociológico no Brasil e que a gente não conseguiu alcançá-la ainda, né? Mas aí a luta, a busca, a discussão, ela permanece, ela é importante e se continua acontecendo para que se tente aí mostrar cada vez mais, né, a importância da realização da reforma agrária. E os sociólogos eles chegam junto de não só, mas outras áreas também do conhecimento nesse debate para tentar aí mostrar a importância desse tipo de ação. E o fortalecimento de movimentos sociais, né? Quando a gente fala de busca, né, de debate, de construção de ideias, de conhecimento, também a gente está trazendo aí a questão dos movimentos sociais, que eles são extremamente importantes nesse contexto, né, de busca aí de melhoria para a sociedade. Melhoria essa que é fundamental para que a sociedade ela viva aí de uma forma mais decente, vamos dizer assim, digna de como a sociedade merece, né? Que é ter uma vida tranquila que a gente precisa, claro. Pois bem, mas antes da gente continuar, não esqueçam aí, conquiste seus sonhos, preparatório para o Enem. Vá deixando aí seu comentário, curtindo, compartilhando nossas aulas, para que essas aulas cheguem para outras pessoas também. E ainda trazendo esse contexto histórico da sociologia no Brasil, entre o período de 1964 e 1985, que é justamente o período que a gente vai ter a ditadura militar, né, administrando o país, a gente vai ter aí uma redução das pesquisas, né, devido ao contexto do país, né, do contexto de poder, de relações de poder existentes no território. Então a gente está falando aí de um período bem difícil para os pesquisadores, porque existia muita censura, e essa questão do medo, das perseguições que ocorriam, né, ocorreram aí perante as universidades, principalmente, até porque a universidade é o campo, né, de discussão, de pensamento, de ideias, de debate de ideias, e isso faz com que a gente tenha uma redução aí do debate sociológico, justamente devido ao medo, né, em relação, inclusive, à repressão que existiu bastante aí nesse período da ditadura militar. E aí, pós-ditadura militar até os dias atuais, a gente vai ter fortemente, principalmente, a questão do debate das relações de trabalho, né, e as ideias neoliberais. Então, a gente vai ter aí um resumo, né, do debate sociológico, das características da sociologia dentro do contexto do território brasileiro. Bom, e aí a gente vai ter as relações entre os seres sociais, que é importante, né, nesse contexto de discussão sociológica no nosso país, e também tecnologia. A gente sabe que hoje a tecnologia ela é uma das principais ferramentas aí de construção da sociedade. A gente não tem como a gente falar hoje de relações sociais sem levar em consideração as tecnologias, que vai estar aí fortemente presente no contexto da sociedade. E isso, claro, que vai trazer novas relações de trabalho. Então, veja que o Brasil, né, os sociólogos brasileiros, eles levam muito em consideração o debate da questão do trabalho, né, em termos de estudar, de entender as relações sociais existentes. Essa relação social que se dá a partir também, principalmente, das relações de trabalho, tá bom? Bom, e dentro do contexto da sociologia brasileira, a gente vai ter alguns conceitos primordiais no debate, né, sendo apresentado no debate da sociologia brasileira, a exemplo do etnocentrismo, né, que é um dos conceitos presentes, o relativismo, o patrimônio material, o
patrimônio imaterial, o estruturalismo e a diversidade. Então, essas palavras são palavras-chave, né, conceituais, que fazem parte da sociologia brasileira, que marcam o debate sociológico em todo o território nacional. Bom, e aí a gente vai ter alguns temas dentro do contexto da sociologia, da discussão sociológica brasileira. Uma delas é a miscigenação, né? Até porque o Brasil, a gente sabe que ele é diverso, então essa questão da miscigenação, ela é muito forte, muito presente no debate sociológico. A questão do racismo sofrido pelos descendentes de povos escravizados também é muito forte, né? A gente está falando de um país onde a gente teve um processo de colonização muito pesado, muito violento, né? A gente vai ter aí um contexto histórico bem presente nesse contexto de sangrento, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas aí acabaram sendo vítimas, né, desse processo. E aí a gente vai ter a formação da identidade nacional, até porque tem essa diversificação dentro da sociedade, e essa identidade ela é bem diversa, né, partindo daí que a gente vai ter diversos contextos aí dentro de um território imenso como o nosso país, como o Brasil, e também essas reflexões sobre a colonização, certo? E aí, claro, nesse contexto a gente vai ter aí grandes sociólogos, grandes pensadores brasileiros que trazem toda essa questão histórica, né, que registraram, né, e registram aí nas suas pesquisas, nos seus debates, a história, a vida, né, e sociedade do Brasil. E aí a gente vai ter Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Lélia Gonzalez e dentre outros sociólogos importantes para a história do Brasil, né, que relatam essa história brasileira, que traz essa reflexão aí sociológica no nosso território, que é fundamental para entendermos a nossa sociedade. Pois bem, e agora a gente vai por uma questão, né, de Enem importante para a gente analisar, mas claro, antes da gente continuar, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar as nossas aulas, tá bom? Conquiste seus sonhos, está aqui para ajudá-los a chegar, né, ao tão sonhado curso superior que vocês tanto almejam, tá bom? Bom, eu trago uma questão aí de 2019, tá, do Enem 2019, que diz o seguinte: o frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, enraizada no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Então, esse é um trecho da matéria do Portal Brasil, falando aí do frevo, né, que faz parte da nossa cultura popular e que foi reconhecida em 2012 como um patrimônio imaterial do mundo, né, devido à sua importância histórica, cultural, sociológica, geográfica, enfim, né. O frevo é uma expressão cultural bastante significativa, né, por ter uma representação muito forte aí para os povos brasileiros, né, dentro do contexto de colonização. Bom, e aí a pergunta diz o seguinte: a característica da manifestação cultural prescrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é a convenção dos festejos em produto de elite? Não, né? Letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. É justamente essa resposta. Por quê? Porque o frevo faz parte da cultura. É uma cultura que surgiu a partir do coletivo, né? Da construção de ideias, de identidades. E essa identidade ela é representada, ela é expressada a partir do frevo, ela que é uma expressão musical que expressa a cultura brasileira, né? A cultura
enraizada aí a partir da diversidade cultural que veio com o nosso processo de colonização e com esse resgate aí cultural bem forte na nossa sociedade, ok? Bom, é isso, né? Essa aula foi mesmo para apresentar a vocês, né, trazer um pouco do conhecimento sociológico no Brasil, né, apresentar aí como é que se deu o debate sociológico, né? A gente vai ter aí um contexto cronológico mostrando como é que começou, né, esse debate. A gente vai ter a fortificação do debate, praticamente a fundação do debate sociológico a partir da universidade, e a gente vai ter cada período histórico do Brasil com os debates específicos, mas, claro, sempre levando em consideração a questão da sociedade, do trabalho, do poder, da força de trabalho, dessas análises, e como é que se dá essas relações de poder dentro do contexto da sociedade brasileira, que é fundamental e que é o debate sociológico, né? Não só no Brasil, mas como no mundo como um todo. Claro que o Brasil vai ter suas especificidades, né? Até porque a gente tem uma cultura bem diferenciada, bem diversa, né? A gente vai ter aí um contexto bem interessante aí de formação do nosso país, mas que a sociologia brasileira, ela traz esse resgate, ela traz esse debate. E a gente precisa ter esse conhecimento, né? Saber da sua importância e o que é que se debate dentro do contexto sociológico, até porque existem, no Enem vai cair várias questões, né, sobre a sociologia brasileira. A gente precisa ter esse conhecimento para que a gente consiga aí ter sucesso também. Bom, é isso. Obrigada pela atenção e continue assistindo nossas aulas. Não esqueça, conquiste seus sonhos preparatório para o Enem. Até a próxima aula. Tchau.